amigos do Evangelho de Jesus, que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Nós, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, aqui do Rio de Janeiro, sabedores que quem cultua o Evangelho em casa faz da própria casa um templo do Cristo, estamos neste propósito de amor. Hoje estaremos contemplando o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, no subtítulo Injúrias e Violências, dos itens 1 ao item 5. E assim, meus irmãos, na reflexão que estamos aqui para fazer, é preciso lembrarmos que quando estamos com outras pessoas fazendo o culto do Evangelho conosco, que é o ideal, né? Quando a família pode participar, embora não haja inconveniente que se faça sozinho, quando não se tem essa companhia, mas na presença dos outros familiares, estarmos atentos para não utilizarmos exemplos de falhas cometidas por algum desses familiares em relação à leitura feita, porque ao invés de propiciar aquela harmonia que o Evangelho no Lar propõe, a gente pode causar com isso desarmonia. E falta da nossa parte, nesse sentido, caridade, que cada um tem o próprio despertamento, não é? Quando ouve os ensinamentos do Evangelho, não precisa que nós cutuquemos, acicatemos, certo? Vamos então agora fechar os nossos olhos para a nossa prece de abertura. Graças a Deus, obrigada, Senhor Jesus, Mestre querido, por esta oportunidade abençoada de aqui estarmos para a realização do Evangelho no Lar online. Gratidão a esses benfeitores de luz, que em seu nome, Mestre, estão conosco a nos inspirar, a nos assistir. Mas, sobretudo, nossa gratidão ao nosso Pai Maior, a quem pedimos humildemente muita proteção e a devida permissão para iniciarmos o nosso Evangelho no Lar de hoje, dando todos juntos a uma só voz, do fundo dos nossos corações, graças a Deus. Agora, para o início da leitura, vamos chamar a nossa querida irmã Vânia. Vânia, a palavra é sua, minha irmã. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Vânia. Então, nós vamos ler os itens que compõem esse subtítulo, que são injúrias e violências. Injúrias são ofensas. Item 1. Bem-aventurados os que são brandos ou mansos, conforme a tradução, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Aqui, então, Mateus coloca a fala de Jesus: bem-aventurados os que são brandos, os que são mansos, pacatos, serenos, porque possuirão a terra.
Bem-aventurados, o item 2, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Então, nesses dois itens, nós já somos convidados a buscar a serenidade, a tranquilidade, para que nós possamos ser chamados filhos de Deus. Naturalmente, porque todos aqueles sentimentos que levam à desarmonia, ao desequilíbrio, ao ódio, acabam por trazer consequências infelizes, até o caso de violência física, o caso de uma guerra e outros. No item 3, ouvistes o que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá ser condenado pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem que se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Então, nesses três itens retirados do Evangelho de Mateus, nós vemos aqui, para aquela época, o rigor que havia de julgamento, né, por aqueles que compunham o conselho dos anciãos, daquelas pessoas mais sábias e mais idosas do grupo ou da tribo, para julgar esses casos em que irmãos lutavam entre si, manifestavam sentimentos de cólera, de raiva, de ódio, né? E aí nós temos que pensar qual seria o significado desses itens para os dias de hoje. Estamos conseguindo conter os nossos impulsos, as nossas manifestações menos felizes? Estamos pensando nas consequências que poderão advir desses nossos atos ou gestos impensados? Vamos ver o que Kardec coloca para nós. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da doçura, uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e toda expressão descortês para com os semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso, que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando a cabeça para o lado. Vai mesmo longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. É evidente que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua, suaviza a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim,
que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Então, apesar dessas colocações de Kardec referirem-se àquela fala de Jesus expressa por Mateus, nós vamos trazê-la para os dias de hoje e fazer a nossa reflexão. Em primeiro lugar, por que é que nós vamos, se alguém chega até nós e nos ofende e nos atinge com palavras de baixo calão, se essa pessoa exterioriza a sua raiva ou o seu ódio contra nós, não só através de palavras, gestos, mas às vezes até de atos mais violentos, qual deveria ser a nossa conduta enquanto cristãos? Alguns já poderão estar dizendo, não, Vânia, para por aí, eu não tenho sangue de barata, bateu, levou. Mas nós vamos pensar primeiro, antes de reagir por impulso. O que será que aconteceu com aquela pessoa para ela estar nos atingindo desse modo? Como eu me comportaria no lugar dela? Terceiro e mais importante. Devo entrar na onda, na faixa vibratória dela e responder à mesma altura? Ou eu devo me silenciar, aguardando que ela se acalme, para que possamos conversar educada e fraternalmente? A escolha é nossa. Como Kardec colocou, a intenção agrava ou atenua a falta. Para aquela época, a condenação nessas situações chegava até ao fogo do inferno. E como as criaturas tinham um temor, um receio, um medo do que lhes pudesse acontecer na vida futura, elas procuravam conter um tanto dessa violência, porque estariam contrariando a lei de amor e caridade, segundo divulgava Jesus. Por quê? A fraternidade encerra que cada um é responsável pelo outro, ou seja, que todos nós somos irmãos. E como irmãos, nós não podemos ofender, humilhar, constranger, xingar, menosprezar, humilhar, e tudo aquilo que é contrário à lei de amor e caridade. Porque a lei de amor nos pede que nós nos amemos, que nós sejamos tolerantes para com as faltas alheias, que nós perdoemos as ofensas recebidas, né? Então, a escolha continua sendo daquele que busca seguir e praticar os ensinos de Jesus, do seu evangelho de amor, e não daqueles que pregam ou cultuam a raiva, a violência, até qualquer expressão descortês. Kardec foi muito elegante. Uma expressão descortês é uma expressão grosseira, chula, de baixo calão, né? Então, o convite é que nós sejamos prudentes, é que nós tenhamos maneiras comedidas para falar,
para agir, que nós busquemos a serenidade, a calma, a fim de que nós não cometamos falta maior do que aquele que nos ofendeu, que nos magoou, que nos faltou com respeito. Você poderá dizer: ah, mas isso não é fácil. Claro que não. Tudo aquilo que envolve a nossa melhoria moral e espiritual requer um esforço maior no sentido de aplacarmos o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância, e nos faz pensar que somos melhores do que o outro. Vamos lá, meus caros. Estamos todos vivendo na Terra, no mundo de provas e expiações. Somos espíritos ainda muito imperfeitos para querermos ou cobrarmos do outro alguma deferência, algum tratamento especial, algum privilégio, alguma vantagem. Vamos refletir sobre essas máximas que acabamos de ouvir e sempre buscar a moderação, a calma, a mansidão, a quietude, para que assim nós não perturbemos a nossa paz, a paz do outro e a paz daqueles que convivem conosco. É com você, Norminha, a sequência. Ok, querida Vânia. Vamos então agora à leitura do item 5, né? Mas o que entende Jesus por estas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Ele que disse para renunciar aos bens deste mundo e promete os do céu? À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Vamos refletir acerca desses 2 primeiros parágrafos, meus irmãos. Bom, são brandos e pacíficos aqueles que possuem serenidade no agir. Como conseguir, então, essa condição, meus irmãos? Nos momentos de aflição, elevemos nossos pensamentos ao alto e perguntemos: o que Jesus faria nessa situação? Afinal, Jesus é o nosso guia e modelo. Toda a sua moral se resume na caridade e na humildade. Jesus mostra que essas 2 virtudes são o caminho da felicidade eterna e, portanto, elas são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona a espiritualidade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade para Jesus? E ela responde aquele famoso BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Nós temos também na oração, né, que é o movimento sagrado da mente no despertamento de forças, não é, superiores em nós. É a busca da alma que se abre para o bem e se fortalece. Devemos pedir sempre ao alto, né, que nos fortaleça para que possamos ter sabedoria
equilíbrio, mansuetude nas nossas decisões e nos nossos relacionamentos com o nosso próximo. Disse Jesus para nós: amai ao próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. É a regra áurea, né, meus irmãos? Ditada desde os primórdios tempos às mais variadas religiões e que foi corroborada e, o mais importante, exemplificada pelo nosso guia e modelo em total plenitude. Então, ele trabalhou, né? Teve abnegação e amor por todos, enquanto aqui esteve caminhando e deixando-nos esse legado evangélico abençoado. Buscando seguir, então, os ensinamentos do Mestre, vamos trilhando o caminho da existência, pautados no autoconhecimento, para buscarmos o autoaprimoramento, para conquistarmos com o tempo a iluminação espiritual. Nesta condição, certamente teremos desenvolvido a virtude da paciência, que nos permitirá multiplicar em atos de tolerância, harmonia, paz, né? E assim por diante. Ou seja, teremos conquistado a mansuetude e a brandura. Seremos o trigo, meus irmãos. Lá no livro Boa Nova, a gente tem exemplo, né, entre os primeiros cristãos, a nossa irmã Joana de Cusa, que mesmo acicatada, diante do circo romano, amarrada, e com o filho dela, que era um jovem ao lado, e o verdugo falando para que ela abjurasse Jesus, e o filho implorando que ela fizesse isso, mesmo diante disso tudo, ela falou para o filho: Jesus venceu todos os sofrimentos para nos servir de exemplo. Cala-te, meu filho, você não sabe o que está falando. E aí a mansuetude dela culminou quando o verdugo fala para ela, né? Esse teu mestre só te ensinou a morrer? Aí ela fala para ele: não, ele também me ensinou a te amar. Gente, que exemplo, não é? Ter esse autocontrole, ela chegou na plenitude da mansuetude, né? Do amor ao próximo. Bom, ensinamentos do Chico para que a gente possa ir nos preparando para nos moldarmos a essa mansuetude, para manter equilíbrio, razão em situação adversa. Uma senhora completamente descontrolada foi até o Chico numa época em que ele estava cansadinho, idoso, não estava podendo mais atender um por um. Então ele ficava num compartimento e o pessoal que o assessorava ia, pegava o nome, passava para ele a situação e ele dava a resposta. Atendia a todos, porque quando é pessoalmente, às vezes a pessoa fica prolongando. Ele estava muito cansadinho já. Então, ele ficou ouvindo lá de dentro que essa senhora esbravejava muito. Uma situação, então, meus irmãos, totalmente adversa, né? Dizendo assim, coisas do tipo: subiu na cabeça, agora não quer nem atender as pessoas, julgando, né? Sem querer ter a paciência de atendida do jeito que dava.
Aí o Chico, ele pediu para ela entrar. Ele abriu a porta, porque ela estava quebrando, né, aquela tranquilidade do ambiente, o equilíbrio dali. Falou, pode entrar, minha irmã. Mas ela desperdiçou a oportunidade e continuou a esbravejar. E não foi atendida, porque ela falou que não queria mais. Ela só entrou para esbravejar para aquele homem bom. E ele ficou sereno. Ele ficou sereno, não dirigiu a ela nenhum insulto, nada. E quando ela saiu, vai em paz, minha irmã. Porque antes ele tinha pedido, o que eu posso te ajudar? E ela dizia que não queria nada, né? Porque agora ela não queria nada, e só esbravejava. Então, aqueles auxiliares do Chico ficaram impressionados com aquele autocontrole que ele teve. Aí perguntaram para ele, Chico, como é que você conseguiu, diante de tanto insulto, você manter essa calma? Aí ele falou, eu simplesmente desviei o meu pensamento. Eu pensei em Jesus. E assim, eu não fui contaminado pela energia dela. Então, é isso que nós precisamos fazer, né, meus irmãos? E a gente precisa, então, entender que quando atingirmos essa condição, seremos o trigo. E os irmãos que não conseguirem, esses serão o joio, que um dia serão, não é, expulsos da terra, e como os exilados foram de Capela. O Mestre nos recomenda, então, que vigiemos e oremos, que devemos estar atentos, que enquanto encarnados, temos necessidade de possuir os bens da terra, sim, para viver, ao tempo que devemos envidar esforços com humildade, amor e caridade para conquistarmos os bens do céu. Então, não podemos deixar que sejamos envolvidos pelo ter, pelas coisas da matéria. Devemos nos dedicar mais em ser, em vivenciar o aprimoramento espiritual. Afinal, somos espíritos imortais. Assim, nosso propósito é amealhar esses tesouros do céu. E aí, vamos prosseguir a leitura do Evangelho. Por estas palavras, ele quer dizer que até esse dia, os bens da terra estão assambarcados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos. Que a estes, frequentemente, falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que a justiça lhes será feita sobre a terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se tornar um mundo feliz pela expulsão dos maus, né? Então, os violentos, eles deixam-se ser possuídos pela matéria, não é, meus irmãos? Eles não conseguem ainda amar o próximo como a si próprio. E, com isso, assambarcam os brandos e pacíficos, privando-os de desfrutarem da mesma vantagem. Os brandos, Jesus promete a eles que a justiça lhes será feita na terra como no céu.
Ou seja, quando desencarnarem, serão acolhidos em moradas de luz, não é verdade? Em moradas onde predomine a harmonia. E quando reencarnarem, poderão desfrutar da terra transformada, por terem conquistado a vitória sobre si mesmos, através do esforço próprio, né, meus irmãos? Eles veem, esses que conseguem vencer a si próprios é porque venceram as paixões, os vícios, o orgulho. Então estão capacitados com paciência e mansuetude e estarão vibrando de acordo com a lei de amor e caridade. Então, esses serão o trigo a ser semeado no mundo feliz. E não mais serão explorados pelos maus. O joio, né? Exilados para orbes de provas e expiações ou orbes primitivos. É isso, meus irmãos. Agora eu vou passar a palavra para a nossa irmãzinha Vânia para dar prosseguimento ao estudo de hoje do Evangelho. Querida Vânia, a palavra é sua. Gratidão, Norminha. Então, para, vamos dizer assim, fechar as nossas colocações de hoje, as nossas considerações, nós vamos ler do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, pelo Espírito André Luiz, na psicografia de Antônio Baduí Filho, a lição 107, que se chama Melhor Escolha. Essa lição refere-se ao capítulo 9, que nós estamos estudando, o capítulo 9, nos itens de 1 a 4. A palavra rude te escapou dos lábios sem que pudesses evitar. O verbo descaridoso irrompeu sem que pudesses reprimir. O gesto de impaciência surgiu sem que pudesses conter. A frase irônica te invadiu a fala sem que pudesses barrar. A intolerância te dominou sem que pudesses escapar. A violência te conquistou sem que pudesses fugir. A atitude agressiva te subjugou sem que pudesses disfarçar. A irritabilidade apareceu sem que pudesses resistir. A cólera te embaçou a visão sem que pudesses impedir. Coisas assim que acontecem no dia a dia, principalmente entre os íntimos, no reduto familiar. E por isso te entregas ao remorso e à dor. Entretanto, não te desanimes diante do esforço de transformação moral, na certeza de que a melhor escolha é sempre o caminho do bem. André Luiz foi muito feliz nas atitudes que povoam o nosso dia a dia e, como bem o disse, principalmente entre os íntimos, no lar, no reduto familiar. E isso traz remorso, traz aquela dor, principalmente a dor de natureza moral, né? E aí você poderia pensar assim, mas o que eu vou fazer para conter, o que eu posso fazer para conter essas situações que tão mal me fazem e aqueles que convivem comigo? Da palavra, do gesto, da frase,
da violência, da atitude agressiva, da irritabilidade, da cólera. Por isso é importante nós nos autoconhecermos, conhecer como é que nós somos em nossa intimidade, o que se passa dentro de nós. Para que assim, se nós efetivamente vamos abraçar o Evangelho de Jesus, entendê-lo na teoria e vivenciá-lo na prática, o que é que nós devemos fazer? Não basta reconhecermos-nos imperfeitos. É muito cômodo, eu sou imperfeito, e nessa agora eu não dou conta de corrigir ou de melhorar, deixa para as outras. É verdade. Teremos outras oportunidades reencarnatórias, voltaremos com aqueles a quem ferimos, a quem magoamos, a quem maltratamos, em qualquer situação, seja em grau de parentesco ou não. Mas aí, a proporção ou a medida de como será esse reencontro vai depender única e exclusivamente de nós. Então, o que seria mais viável? O que seria possível eu fazer? Se nós nos encontramos alguém nessas situações relacionadas por André Luiz, vamos ouvir em silêncio, mentalizando Jesus, fazendo uma prece, procurando entender a atitude insana, impensada daquele outro. Aí é a chamada ao bom senso. Se o outro está descontrolado, se ele está desarmonizado, por que eu vou cair na mesma faixa vibratória em que ele se encontra? E outra coisa que nós não podemos nos esquecer é de que todos nós, onde quer que estejamos, estamos cercados de testemunhas visíveis e invisíveis. Daquelas invisíveis, há aquelas que se comprazem com o mal, com as sombras, com a agressividade, com a raiva, com a cólera, com o ódio, com a destemperança. E aí, o que esses espíritos fazem? Eles reforçam essa situação. Eles, numa linguagem popular, põem lenha na fogueira para ver aquela massa de vibrações densas, pesadas, se multiplicar. Então, aí, sejamos inteligentes. Eu quero a paz, eu quero estar bem, eu quero me sentir bem. Então, eu não devo ceder ao convite do mal. Afaste-se dali, deixa acalmar o ânimo e depois tenta conversar. Mas ele me deu um tapa, ele me agrediu com palavras de baixo calão. Problema dele. Porque se você for revidar, vai ficar pior. Para ambos. Não? Então vejam que nós precisamos nos manter firmes diante de situações que podem acontecer assim em casa, com a família, no trabalho, no templo religioso que nos acolhe. Pode. Tá? A criatura elege as suas companhias encarnadas ou desencarnadas, através do que ela pensa, do que ela fala e do que ela faz. Então é uma coisa assim simples de nós resolvermos, se nós efetivamente queremos estar herdando a terra futura, onde os maus serão banidos e o forte ajudará o fraco.
porque aí então reinará a verdadeira fraternidade. Você está convidado a fazer parte daqueles que herdarão a terra. Tenha bom ânimo, persevere no bem e lembre-se daquela pergunta que Norminha comentou, né? Do Livro dos Espíritos, a 886, que nós conhecemos como BIP. B de benevolência para com todos. Fazer o bem e querer o bem para todos. B. Querer o bem, fazer o bem, já nos afasta de pensar, falar e fazer o mal. Indulgência para com as faltas alheias, é o I do BIP. Vamos perdoar, porque também nós falhamos, nós erramos. Todos nós estamos ainda no barco da imperfeição. E o P do BIP, perdão das ofensas. Vamos perdoar. Não é da boca para fora. É tirar de dentro do nosso coração qualquer ressentimento, qualquer mágoa, qualquer pensamento infeliz em torno da criatura, do que ela falou. Aceita esse convite? Então, juntemos e vamos à luta. Norminha agora vai pedir a magnetização da água, a fluidificação. Vamos lá? Que beleza, né? Os esclarecimentos. Bom, vamos primeiro entender que como devemos ingerir a água fluidificada, naturalmente devemos fazer com atitude de fé e oração. Sempre em pequenas doses, não é? Porque é um remédio. Então, em pequenas doses. E como se dá a absorção dos fluidos da água fluidificada, meus irmãos? Contrariamente à absorção dos fluidos pelos passes, que são inicialmente absorvidos pelos centros vitais e depois somatizados pelo organismo, a fluidificação da água é absorvida diretamente pelo organismo, com as chamadas moléculas malsãs do corpo, inclusive do corpo perispiritual, assimilando as moléculas sãs da água. Agora, vamos à nossa oração para pedir essa fluidificação. Todos já devem ter providenciado, né, o recipiente com água. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto. Graças a Deus, querido Mestre, te pedimos humildemente, permita que os seus benfeitores de luz, aqui presentes em seu nome, Mestre, possam trazer dos laboratórios espirituais os fluidos balsâmicos, medicamentosos necessários ao consumo das pessoas que dela fizerem uso. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Estamos, então, chegando ao término do nosso Evangelho no Lar de hoje. E para terminá-lo, com muito amor em nosso coração, vamos elevar os nossos pensamentos mais uma vez para a nossa prece final de encerramento. Graças a Deus, muito obrigada, Jesus. Gratidão enorme
a esses guias e mentores amigos que em seu nome nos assistem. Gratidão ao nosso Pai Maior, a quem pedimos por todos os nossos irmãos do Grupo Espírita Paulo de Tarso que estejam necessitados de cura. São eles, nosso irmão Paulo César Fontes de Faria, nossa irmãzinha Vânia Amâncio Abdu Maci, nosso irmãozinho Itamar Jesus de Oliveira, e que a sua bênção de cura, Pai, possa expandir-se por todos os irmãos que estejam nos assistindo, que possam vir nos acessar depois, por todos os irmãos do nosso planeta que estejam necessitados das suas bênçãos. E assim, felizes e agradecidos, nós te pedimos, Pai, muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho do Lar de hoje, dando juntos dos dois lados da vida, graças a Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser, meus irmãos, muita paz.